Pessoal, sejam bem-vindos, tá? A mais um MoonCast. Hoje a gente está trazendo Aracides Maciel, escritor brasileiro, psicólogo graduado pela Universidade do Contestado de Mafra, tá? Tecnólogo em processos gerenciais, graduado pela Faculdade de Tecnologia Internacional FATEC. Tá bom? Pessoal, ele é escritor, ele vai mostrar os livros aqui, eu tenho certeza que vai fazer muito sentido essa conversa, principalmente para quem sofre aí de problemas emocionais, depressão, ansiedade, estresse, enfim, nós vamos entrar em tudo quanto é tipo de assunto, não temos hora para parar, gente, vocês vão ver que vamos entrar até em contextos espirituais. Aracides, seja muito bem-vindo, meu amigo, é um prazer receber você aqui. Obrigado, sejam todos bem-vindos. Agradeço aí pelo teu convite, Emerson, né, primeiramente. Muito bom estar aqui. Que bom, meu amigo. Se você me permite, sim, senhor. Emerson, eu queria trazer até uma curiosidade em relação ao meu nome. Porque eu te confesso que lá de princípio, quando a gente começa a entender um pouco em relação a nós mesmos, eu olhava para esse nome Aracides e eu... Aracides, puxa vida, da onde que tiraram esse nome? E é claro, lá na minha adolescência eu fui atrás disso, até perguntei para minha mãe, no caso para os meus pais, o porquê de Aracides. Ah, porque o teu avô, quando ele serviu o exército lá em Foz do Iguaçu, tinha um capitão lá que se chamava Aracides e ele gostava muito dessa pessoa e perguntaram do nome, ele falou, não, coloque Aracides. E os pais, né, como a gente sabe, na nossa época, não tinha essa coisa de buscar um nome, eles vinham e colocavam o nome. Mas eu queria saber qual o contexto, até dentro de uma questão de etimologia, né, do nome em si, daí eu falei, olha, legal, gostei do nome agora. Porque Aracides, né, o Ara, ele quer dizer altar. E Cide é príncipe. Príncipe do altar. Falei, olha só que interessante. Falei, agora eu me achei. Né? Que bacana, Aracides, que legal. E do tipo assim, a tua mãe nem sabia o significado do teu nome, não simplesmente. Sabia isso. Colocou, inclusive, tinha assim, um olhar bem comum das pessoas olhar como um nome de gênero feminino. Até quando alguém chegava para entregar alguma coisa, Aracides, chegava eu, dizia, não, mas pensava que era uma mulher, dizia, não, sou eu mesmo. Que legal, Aracides, que bacana. E o que te levou, assim, Aracides, a estudar a mente humana, a se tornar psicólogo? Qual que é a tua história? Conta pra gente, pro pessoal entender. Legal, e bem interessante. Eu vou começar até por algo que eu coloquei, inclusive, no livro, do Caminho da Autoanálise, que quando eu tinha aproximadamente de 8 para 9 anos de idade, estava acontecendo uma festa na casa dos meus pais, que era o noivado da minha irmã mais velha. Eu e o meu irmão mais novo, que inclusive é o prefaciante aqui do livro, que é o Sidney, nós fugimos junto com mais 2 primos e fomos tomar banho no Rio Negro. Vamos nos banhar no Rio Negro, estava quente. E claro, fugimos, né? E chegamos lá no Rio. Como a gente já conhecia um pouco do Rio, eu até sinalizei para o meu irmão, olha, não vai na parte ali que é fundo. E sabe aquelas coisas que você fala assim, ou não, que vá. Parece que puxa. Corta não e vá. E o meu irmão foi e adentrou. Quando ele adentrou, ele já estava se afogando, daí eu fui ajudar ele, né? Fazer o dito resgate. E eu não estava dando conta, chamei meus primos, fizemos uma corrente humana ali. E chegou um ponto que eles, no desespero, soltaram nós dois. E claro, né, fomos pro fundo da água. E o meu irmão, quando eu conseguia sair, meu irmão me puxava e assim, eu recordo assim que eu saía algumas vezes, né, colocava a mão assim. E chegou no ponto que parece que deu um estalo assim. Eu não senti mais nada. Se afogou. Você morri. E eu tomo até cuidado para falar nisso, porque eu, né, como psicólogo, a gente sabe que tem a ideação suicida e as pessoas vão achar que para eles vai ser assim também. Então, no momento, a gente pode falar sobre isso, inclusive. Tá. E ficou tudo muito bom. Nossa, eu tava numa felicidade assim que não tinha explicação aquilo. E ao mesmo tempo que eu estava nessa felicidade, eu flutuava em cima da água do rio. E eu ia junto com aquela correnteza assim, ia descendo. E logo abaixo tinha uma pedra, e nessa pedra, que ela ia até quase a metade do rio,
tinham pessoas em cima dessa pedra, só que, claro, fisicamente elas não estavam ali. E eram pessoas da minha família e elas davam tchau. E eu, muito feliz, tchau, morri, vou embora. E o sentimento de felicidade bem Pleno. original. Essas pleno. pessoas que estavam ali, Aracides, não estavam lá fisicamente. Do tipo assim, como se fosse um fantasma que você estivesse vendo ali. Sim. Claro que para mim, até a mente nesse contexto físico, eu pegar esse copo e eu imaginar pegando esse copo para ela é a mesma coisa. Isso inclusive explica dentro dos pesadelos, dos nossos sonhos, que eu tô lá e é real. Real, isso mesmo. E não é real. Então para a mente é uma mesma coisa. Então eles não estavam lá, mas para mim eles estavam. E quando eu dei tchau, quando eu disse agora, não sei para onde que eu vou, mas tava bom. De repente eu me vi parado na barranca assim do rio e tinha uma pessoa do meu lado. Gente, não entendi mais nada daí, porque eu falei, como tava ali, tava voando e de repente eu tô aqui, em pé. Eu só lembro que eu falei para ele assim, olha, tem mais uma pessoa no rio. E ele, tem mais uma pessoa? Eu falei, tem. E ele mergulhou. Conseguiu encontrar meu irmão, vivo ainda. E o meu irmão, diferente de mim, é como se não tivesse acontecido nada. Esse que mergulhou, Aracides, quem que era? Era uma pessoa... Por coincidência, né, ou por acasos, era um soldado do Corpo de Bombeiros. Ainda bem que era uma pessoa assim habilitada, né, para esse salvamento. E daí ele mergulhou, resgatou meu irmão vomitou, né, passou todo aquele processo ali. E eu lembro que eu falei para ele assim, pelo amor de Deus, não fale nada para os meus pais, para ninguém, porque eles não sabem que nós estamos aqui. E dele, não, a gente não vai contar. E antes até de eu contar o desfecho dessa história, no momento que ele resgatou meu irmão, estava toda aquela coisa acontecendo ali, que ele... uma voz no meu ouvido, assim, e me marcou aquilo, que disse o seguinte, vocês não morreram porque vocês têm uma missão para cumprir. Eu com 9 anos, missão. 9 anos de idade. Depois chegamos em casa, assim, gente, todo mundo bem, pleno, não aconteceu nada. Tava um tumulto na frente da casa dos meus pais. Meu Deus, tava todo mundo se afogando. Você já sabia. Imagina. Né? E isso foi algo que mudou totalmente após essa minha existência, porque daí eu comecei a me questionar, o que foi aquilo? Só que ao mesmo tempo, eu lembro que eu era adolescente e eu perguntei para minha mãe assim, e com aquela sinceridade, né? Disse, olha, mãe, o que eu tô fazendo nesse mundo? E a minha mãe simplesmente olhou para mim e disse, não sei. E aquilo me desanimou de uma forma assim, falei, gente, a mãe não sabe, o que eu tô fazendo? Como assim? Já começou a se vai lá questionar. e pergunte, vai na catequese, pergunte para tua catequista. Perguntei, né? Claro, trouxe ali toda uma fala que para mim assim não me convenceu. Eu falei, não é por aí. E diante disso até eu pensei na época assim, eu vou cometer suicídio. Porque o que eu tô fazendo? Não fazia sentido nenhum para mim as coisas assim. Mas algo me dizia, não é por aí. E eu na época, né, comecei a andar com pessoas que usavam álcool. Até cheguei a experimentar a cannabis uma época e falei, mas não é por aí. E o álcool também chegou numa fase assim que... Não faz mais sentido. Com meu irmão assim, a gente bebia e dizia, olha, mas não tá dando certo isso. Eu vou parar. Daí bem naquela questão do álcool, né? Vamos parar, não dá certo. Mas daí ficou totalmente sem sentido, porque onde a gente ia tinha álcool. Daí eu falei, não, vamos fazer o seguinte, vamos parar e só vamos beber quando tiver uma festa, alguma coisa, né, nesse sentido. Adivinha? Tinha festa todo dia. Vamos beber todo dia. Aí chegou num ponto que eu falei, olha, não tem mais condições. Eu falei, parei, realmente parei. Eu fui pro exército, no exército, claro, daí questão de disciplina para mim foi bem importante, até não fiquei tão somente o ano obrigatório, fiquei mais 6 anos no exército, que foi algo assim que realmente me colocou nesse olhar de buscar uma disciplina, e é bem importante, porque a disciplina ela faz, inclusive, com que a gente adentre num conhecimento, porque se eu não sento e não estudo, não tem como eu alcançar um conhecimento.
Agora, dentro de uma disciplina, sim, daí eu começo, né, a obter esse conhecimento. E também uma coisa curiosa que me aconteceu, que daí, na verdade, dentro de 1999, eu estava... Era bem naquele limiar, assim, de uma passagem, né, de ano. Ai, aquela coisa, assim, que tava me incomodando. De repente, me senta um pássaro na janela do meu quarto. Que era um periquito australiano, bem amarelo, assim. Eu até hoje não sei te dizer realmente se era ou era algo, assim, porque eu vi aquilo como um símbolo. Sim. Porque parecia que ele era de luz, assim. Então, ele sentou na janela e eu peguei na mão. E fiquei um tempo com aquele pássaro na mão depois, né? Soltei ela. E aí eu intuí, falei, não, tem alguma coisa interessante que vai acontecer no ano 2000. E aconteceram duas coisas para mim bem interessantes, bem importantes. Uma delas, que eu casei, que o casamento é uma coisa bem importante. Que para mim, assim, ele... Olha, eu posso dizer assim que dentre 3 coisas que eu vou falar, ele se enquadra como a mais importante, que é o nascimento, o casamento e a morte. Porque casar não é tão somente eu ter uma cerimônia de casamento ou eu compartilhar com uma pessoa ou assinar lá no cartório, e sim de algo que dure, algo que eu consiga olhar para isso de uma forma, até como você falou no início, de algo espiritual, de um casamento de 2 almas. É um encontro de 2 almas. E por que eu digo que depende? Que daí eu não olho tão somente para a cerimônia ou até o assinar, como eu falei, e sim da questão do sexo. Porque fez sexo, tá casado. Se foi. Casou. É energética a coisa. Então por isso que tem que tomar um cuidado, né? As pessoas, eu vou sair com um aqui hoje, outro amanhã. Isso tudo mexe com as energias e aí você começa a entrar num desconforto psicológico, não sabe por quê. O interessante, pessoal, é que o Aracides é muito aberto, tá? A gente vai entrar em contextos espirituais e qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo lá no meu Instagram, tá? Aracides, me tire uma dúvida fazendo um favor. Quando você falou ali do pássaro, que você viu na mão, você acha que quando você percebeu assim, vai acontecer coisas importantes nesse ano 2000, você acha que você leu o futuro ou de alguma forma você atraiu, como eles falam no livro Lei da Atração? Antes de eu te responder isso, deixa eu só trazer a segunda, que daí é vamos lá. O casamento. Não vou perder que eu tenho mais 2 aqui. Vamos lá. Daí eu acabei conhecendo a gnose, que eu conheci em 2000. Tá. E eu buscava algo, inclusive dentro da espiritualidade, eu tinha toda uma base do catolicismo, mas aquilo não me preenchia. Não me preenchia. Aquilo para mim não me cabia, assim, que legal. Não batia. E eu estava buscando algo assim mais profundo. E eu olhei de primeiro momento assim para religião espírita, porque era algo assim que tem todo questão de incorporação, tem isso que precisava entender. Que ano que era isso, Aracides? Não estou 2000. 2000. Daí eu olhei lá, porque a Caminho do Exército tinha uma igreja espírita, nós falam de grupo de casa estudos, espírita, casa espírita. Aí eu passei ali a reunião quarta-feira, tal horário, falei, vem aqui. E na época o meu sogro, ele assinava jornal de papel, então vinha jornais na casa dele. E num desses, assim, abri, num domingo, assim, curso de gnose. Falei, nossa, gnose. Comecei a olhar ali o que eles ensinavam. Desdobramento astral, transmutação sexual, dimensões. Eu falei, nossa, mas era isso que eu estava procurando. E esse começava na segunda já. Nossa Senhora! Me inscrevi. Nem foi até minha esposa... No espírito deu foi. Não, sabe o que é o curioso? Que na época aconteceu? Que a pessoa que eu tinha um olhar para ela assim como metamodelo, puxa, essa pessoa aí, que era dessa... congregação lá da espírita. Isso, eu estava lá no curso. Eu falei, olha, estou no lugar certo. Se ela estava procurando alguma coisa. E realmente mudou muito. Aí a tua pergunta, eu só vou pedir para você repetir. Tá. No momento que você pegou o pássaro na mão, que você, do tipo assim, você teve esse insight, esse vislumbre de tem 2 coisas importantes que vão acontecer no mundo no ano 2000 e que vão mudar a minha realidade. Você acha que de alguma forma você leu o futuro ou você atraiu isso? Interessante isso. Inclusive, claro, hoje, né, eu olho assim, na época eu não entendia nada. Para mim era só um pássaro
sentado na janela e tal, não tinha esse olhar mais do simbólico da coisa. Mas o fato de um pássaro amarelo sentar na janela, já assim, ó, tá se abrindo coisas novas. Entendi. Tem coisas novas, mas deixa fluir. Deixa fluir. E eu bem naquela, deixa ele que vá. Eu coloco os dois nesse sentido. A atração em si, naquele fato de eu só acreditar que algo vai acontecer e eu não fazer nada, não vai acontecer nada. Ou seja, eu sei que vai acontecer alguma coisa, eu preciso colocar a mão na massa, eu preciso fazer alguma coisa. Aí encaixa tanto essa questão de uma atração, de que eu estou buscando aquilo, como um próprio destino de algo que se eu for por esse caminho eu vou alcançar. Entendi. E você acha, Aracides, que esse destino, por exemplo, que se tiver escrito o nosso destino, você acha que tem alguma coisa a ver com o inconsciente coletivo e uma pessoa, quando, vamos chegar assim, quando ela alcança certo grau de consciência, ela vai ter energia o suficiente para mudar esse destino, você acha ou não? Com certeza. O destino, ele funciona assim. A gente vai se aprofundar aqui. Vamos. Nós somos um conjunto de cromossomos. Então nós temos 23 pares da mãe e 23 do pai. Tá. Eles estão aqui, ó. Esse aqui é o masculino, esse aqui é o feminino. Nós somos o filho. Então toda essa árvore genealógica, essa parte hereditária nossa, essa ancestralidade, ela tá onde? Dentro do nosso inconsciente. Entendi. E de uma forma até científica, a gente pode trazer nesse contexto, nós temos tão somente, em média, 5% de consciência. E o restante, ou seja, esses 95% de inconsciente. Ou seja, toda essa turminha aí que fica colocando a gente nesse destino, é essa nossa ancestralidade, é o nosso inconsciente. Que, vou trazer, claro, o coletivo, até como se falou, por que o coletivo? Porque o coletivo, se a gente olhar assim, até principalmente dentro das constelações familiares, que é colocado, porque a família... Eu falei, mas a família é quem? A família é todo mundo. Porque Humanos. eu fiz alguma coisa para você, você não é da minha família. Então, de acordo com a ação e reação, alguém de fora vai trazer isso para mim, não é da minha família. Entendi. Então, alguém de fora. Então, lá atrás, vamos pegar até um exemplo bem comum dentro dessa família. Vamos pegar um bisavô meu lá, vamos supor que ele roubou alguém. Só que se alguém roubou, essa pessoa até hoje não sabe. Aí, de repente, chega, vamos supor que essa pessoa seja o Emerson. O Emerson vem e rouba de mim. Meu Deus, nunca roubei nada do Emerson. Ele roubou de mim. Porque tem que resolver a coisa. Então, essa ancestralidade, ela está entrelaçada com todo mundo dentro desse inconsciente coletivo. Entendi. Não tem como escapar. Uma hora ou outra você se encontra com todas essa ancestralidade, porque elas tendenciam, é forte isso, de reproduzir comportamentos. Entendi. É o que as pessoas vão falar no espiritismo de vidas passadas, que às Exato. vezes veio, Aracides, e foi... Pra mim, eu não sei se você vai concordar comigo, pra mim, eu acho que não é vidas passadas, eu chamo isso de memórias passadas, né, Aracides? Não, é interessante, eu falei, a gente Vamos lá, pode vamos lá. aprofundar. Eu posso pôr, até eu nem coloco como vida, eu trago até num ponto que vida nós temos uma só. Eu concordo. Agora, mortes e renascimentos nós temos vários, porque não tem como, dar um exemplo bem prático aqui, se formar na faculdade indo só um dia. Sim. Então a gente passa. Mas eu trago essa ancestralidade, é profundo isso, porque eu trago essa ancestralidade dizendo que eu estava presente dentro da mente desses meus ancestrais como um pensamento que hoje eu estou simplesmente plasmado aqui. Entendi. Porque, na verdade, para você, isso daí não é sobrenatural. E o que você teve no início, era, a gente pode chamar de experiência de quase morte que você teve. Sim, mas que sim. E para você, aquilo foi real? Como que você trabalha com isso? Porque aquilo ali mudou todo o rumo da tua vida. Porque quando a pessoa passa por isso, a gente que foi um cara... Teve um cara que a gente trouxe aqui para Santa Cecília para dar uma palestra. O que ele fala? Ele fala só de ET. O cara tinha 6 anos de idade, ele viu uma nave espacial em cima da casa dele, de 5 metros de altura. O cara morre falando disso. Ele diz, gente, não tem... Porque eu sempre digo para as pessoas, quando você passa pela experiência é diferente. Porque as pessoas falam muito, né, Aracides, mas não passam pela experiência. Inclusive eu já tive experiências Já assim, teve? Sim, bem interessante. Só deixa eu pegar essa questão do
Estava falando dessa ancestralidade, estava falando Tá. até o espiritismo traz como espírito, né, os obsessores, encosto, Sim. é tudo pensamento. É tudo pensamento Eu se concordo. plasmando. E a gente até eles usam um termo incorporar. Mas quando eu estou bem, nossa, o que está incorporado em mim? Não é que está incorporado, eu estou na consciência. Agora, eu estou irritado, tenho um pensamento incorporado. Inclusive o pensamento, num olhar até para você como psicólogo, talvez, acredito eu, né, simples olhar para um pensamento. Tá? Para as pessoas, parece um bicho do outro mundo. Aracides, foi muito interessante você falar isso, porque eu também... Gente, o bacana é que eu creio que isso daqui nem seja uma entrevista. Eu acho que é uma troca de informação que eu tenho certeza que vai agregar pra gente. A gente tá sempre aprendendo. E para vocês que estão aí do outro lado, que querem expandir a consciência e realmente mudar o mundo interno. O que acontece, Aracides? Eu também fui criado no catolicismo. E, cara, quando eu sofri depressão, ansiedade, essas crises, a mãe me levou no centro espírita. Eu cheguei um momento que eu disse pra eles, vamos chamar esse negócio de espírito e de pensamento, gente, acho que fica mais simples. Eles ficavam bravos comigo. E deu interessante era se dizer que lá dentro, muitas vezes, eles não tinham essa experiência. E quem falava, por exemplo, uma mulher ia palestrar lá, ela falava de espíritos, somos imortais. Eu chamei ela no canto e eu disse, viu, você já viu um espírito? Ela, Deus me livre, eu não quero ver. Então, muitas vezes as pessoas pregam Aracides, mas elas não vivem. E daí eu acho muito interessante quando você passa por essa experiência. Passa por essa Você tem experiência. conhecimento de causa. Só para entendimento, por que as pessoas dentro do espiritismo são espíritos evoluídos? Não, são pensamentos com intelecto. Deus, ele não precisa de corpo de ninguém para se manifestar. Deus, se fosse assim, a gente precisaria de um terceiro para se comunicar com Deus. Não. Deus é Deus. Deus é a consciência. Nós temos esse Deus, essa consciência. É por isso que é interessante, porque até como psicólogo, eu olho assim que tudo é uma coisa só, o que acontece é que tem níveis e cenários diferentes. Então, quando você pega a psicologia, o Freud, por exemplo, fala de um superego, é a consciência. Sim. Só que ele ainda não compreendeu esse olhar de que é uma consciência, porque ele ainda via como algo rígido, e a consciência não é rígida. Rígido é o nosso olhar em relação àquilo que a gente precisa melhorar. Então, ele entender como rígido. O ego do Freud, que é esse princípio de realidade, é onde a gente começa a perceber, puxa, tem alguma coisa aí que está fazendo isso, aquilo, as leis universais. E o id não tá nem aí. Ele quer fazer as coisas do jeito dele. E a consciência, ela não é dual. A nossa mente é dual. Até eu falei do pai e da mãe. A consciência, ela é sintética, ela é síntese. Ela está acima desse bem e mal. Então, para você entender, por exemplo, isso, ou de olhar para uma dualidade, eu sei que nós temos uma dificuldade bem grande, inclusive, em relação a isso, porque a gente precisa se abrir. E tem aquele medo, e se eu acreditar, eu vou ter que morrer no sentido psicológico, tem que aceitar, então quando alguém vir e fazer, eu não posso falar nada, a gente se protege. Mas imagina um senhor, por exemplo, de uns 70 anos, sendo violentado por um jovem de uns 30, aqueles caras fortes, assim. Tá num olhar bem comum, o que a gente vai fazer? Eu vou lá fazer uma intervenção, porque imagina, pessoa batendo, esse é um monstro. Daí pega essa cena desse senhor, agora eu vou pegar como na tela do celular ali, eu vou puxando. E vou puxando esse senhor para um passado. Onde quando esse senhor chegar na casa dos 30 anos dele, ele batendo no senhor de 70, e daí? E por que eu trago isso? Isso até é bem científico. E até eu vou adentrar nisso, porque a gente vai... Sim, com certeza. Quando eu estava escrevendo o livro do Caminho da Autoanálise, eu precisei buscar um conhecimento para falar, porque eu começo a incluir aí e falar sobre as leis universais da natureza. E que o próximo livro, ele vai se chamar Códice Zero, as leis universais da natureza. Daí eu vou trazer ali as 48 leis universais. E como eu comecei a colocar essas leis, eu precisava trazer alguém, uma base, né? Como é que eu vou trazer essas leis? Se eu pegar tão somente a Bíblia falando de leis e tal, porque as pessoas estão saturadas, né? Não vou buscar uma coisa mais contemporânea. E nem tanto, né? Porque é num contexto que até hoje funciona e todo mundo sabe que são as leis de Newton. E aí eu comecei a estudar Newton. E o que foi curioso é que eu falei, nossa, esse sujeito, ele era bem espiritualizado. E aquilo me chamou a atenção, né? Eu falei, como assim?
cientista, bem cientista. E por quê? Porque eu descobri que ele tem uma profecia dele, falando que o nosso mundo, inclusive, vai acabar. Não está tão distante, em 2060. Uhum. Anote, gente. E o mais curioso é que ele baseou-se no livro de Daniel para escrever isso. Daí eu falei, como assim, Newton, livro de Daniel? Eu falei, mas isso não está fazendo sentido. De momento, né? E faz todo sentido. Até eu posso dizer assim que é bem objetivo do lado dele. E eu comecei a buscar a história dele e fui lá na época, que ele é de 1620, 30, não lembro muito bem. E eu fui buscando a história dele e teve uma pandemia bem parecida com a nossa, do Covid aqui, e as pessoas lá foram convidadas, né, como a gente foi, obrigatório, a fazer a quarentena. E ele foi para a fazenda, acredito eu, de um parente dele. Ó. E lá vem aquela anedota de Newton falando sobre a maçã. Ele estava sentado debaixo de uma macieira e de repente veio a cair uma maçã na cabeça dele e ele... Nossa, por que essa maçã não subiu? Por que ela não foi para os lados? Por que ela veio para baixo? E aí ele começou a analisar. E dentro dessa análise dele ele falou assim, tem alguma coisa. E claro, ele começou ali a trazer a questão da gravidade. Mas a minha pergunta em relação a isso foi, por que uma maçã? Porque não podia ser outra Justo uma maçã, o que tá lá na Bíblia. Queda, Não, gravidade. Eu falei, E eu até, claro, não tenho o livro físico dele, mas eu baixei na internet lá, o livro que ele postulou essas leis se chama Principia. Eu falei, olha, princípio, origem, Gênesis. Fui lá no Gênesis, comparando. Falei, tá tudo aqui, ó. Viu, nem sei, mas eu acho que tem maçã na Bíblia, Narciso. Não sei se eu Não, é fruto, eu me equivoquei. Mas a maçã, ela é tão do coletivo inconsciente que todo mundo já sabe sabe que é maçã. Tanto que se abrir a maçã, aí você já vê o porquê. Daí eu fui analisando, eu falei, olha só, incrível, ele pegou o Gênesis para trazer isso. Por que Gênesis? A serpente, claro, a gente sabe que é simbólico, não é uma serpente. Até eu falo assim, gente, você lê história para criança, uma serpente falando. Não. É simbólico. A serpente é o desejo. Desejo o quê? Sexual, claro. Sim. Então ela começa a instigar os opostos ali, ou, né, os dois gêneros, masculino e feminino, a cometer o delito. O que era? Não pode. Dentro do Éden é pureza, não pode ter o sexo impuro. O que é o sexo impuro? É o gozo sexual. Ou seja, você perder energia. E aí ela instigando Eva, claro, Eva precisava do Adão para fazer aquilo, então a serpente ela já diz o quê? Primeira lei de Newton, dentro do Éden, esse desejo instigando você a sair o quê? De uma inércia. Movimentar. O Éden, tudo muito bem, tudo muito tranquilo. O que vai acontecer lá? Nada. Fica lá, todo mundo Deus lá. se manifestando. Aí vem a segunda lei de Newton, e até eu coloco já como essa gravidade entrando, a superposição de forças, ou seja, algo dizendo, você pode ser melhor que Deus. Você pode ser um Deus. Só que para isso você precisa comer a maçã. Sim. Precisa ter sexo. E eles, claro, como a gente sabe, né, estamos aqui devido até essa questão, cometeram o delito. Ou seja, eles fizeram sexo e teve, claro, o espasmo sexual, teve a questão da perda de energia, que aí a gente pode adentrar em outros mitos, inclusive, onde você fala de Prometeus, que ele roubou o fogo de Deus e foi punido. Cronos, querendo ser melhor que Deus, foi punido, carregar o mundo nas costas. O que é? Questão de desejo. Você tem que lidar com aquilo. E aí eles foram punidos. Entrou a gravidade, depois da gravidade, dentro da lei de Newton, então tem a inércia, superposição de forças, ação e reação. Desce, queda. Caramba. Aí a Eva... O que a gente diz quando acontece a concepção na mulher? Ela engravida. Engravidou. Gravidade. Gravidade, Peso. verdade. Pensamento. Quer dizer, pendurar é peso. Depressão, peso. Isso é verdade. Tá tudo adentrado nisso. E nós, é claro, num olhar bem básico, o que a gente usa como ato de procriação? Desejo, sexo. Filho enche o mundo, tá cheio o quê? De problemas.
Uhum. Aqui, Que legal. cada vez que a gente pensa, esses dois hemisférios cruzam. É como se dentro da nossa mente tivessem pessoas fazendo sexo, está reproduzindo. Uhum. Tá um caos aqui dentro, porque eu não estou tendo controle. Uma hora tem que dizer, opa, para, não vai dar certo isso. E aí as pessoas começam a entrar aí, né, em várias doenças psicopatológicas, aí, como a gente conhece. Pânico, por exemplo, que é fugir porque estão se matando aqui dentro. Verdade. Verdade. E não tem O nada. problema é interno, né, Aracides? interno. E uma coisa legal, pessoal, para vocês que acompanham a gente aqui, o que acontece? A gente tem que ver, o Aracides, ele traz a simbologia da Bíblia, não é para você levar o pé da letra, porque muitas pessoas, Aracides, depende do nível de consciência, eu não gosto de colocar isso aqui porque ninguém é mais, ninguém é menos para mim, mas enfim, mas tem pessoas que entendem e outras não, outros que demoram um pouquinho mais. Mas a Bíblia é uma forma simbólica, gente. Então olha que interessante que o Aracides está trazendo, ele está mapeando, tá? E ele não está falando só da Bíblia. Então ele já pegou vários outros deuses, ele traz uma terminologia muito legal, ele está unindo, ele está fechando um quebra-cabeça aqui na mesa. Então, gente, isso daqui, olha, isso daqui é um curso, né? Aracides, muito interessante. Se for olhar para Cronos, até como a gente colocou, Cronos, o que ele é? Ele é o próprio tempo é a mente. A natureza é a mente. Da mente. Se for dar para a mãe é a mente, ela que reproduz. Então o Cronos, que ele, até dentro da mitologia, o que ele fazia? Quando ele soube que ele ia ser destronado por um filho. Ele comia os filhos. Verdade. Me lembrei do God of War que eu jogava. Tinha Cronos, verdade. E Zeus é o sexto filho dela. Até o quinto filho ele comeu. Daí ele pedia para a esposa dele, ó, me dá aqui, que ele comia. Então o sexto ela pegou e escondeu o filho, pegou uma pedra, interessante, a pedra, porque a pedra também tem um contexto simbólico da questão sexual, inclusive sexual. Pedro, pedra. Inclusive construir a tua casa sobre a rocha, também está em cima dessa questão, claro, a gente pode entrar mais lá à frente, dessa base construída em cima de uma transmutação sexual. Mas daí ela pegou, escondeu, levou ele lá para uma ilha e deu pro Cronos comer uma pedra, tipo como se fosse uma criança. Ele, né, comeu. E Zeus, ele é colocado como se fosse o dominador do raio. Olha para a questão sexual de volta, alguém que controla, que tem controle sobre a própria energia sexual. E aí, quando ele saiu lá da ilha, ele dominava Cronos, dominava a mente. Então é a consciência dominando a mente que está acima. Essa consciência, até você que, né, eu vejo que você traz vários posts, inclusive ligado à meditação, é isso. Sim. Não pense, você domina a mente. Pensou, você é dominado pela mente. Pensou, enrijece, dá tensão, gasta energia. Você gastou energia, o que é a doença? Falta de energia. E você achar assim que esse domínio da mente exige esforço? De princípio, sim. Você precisa ter disciplina, você precisa tentar de alguma forma vencer essa mente. Primeiro você precisa lutar, depois você vai perceber que não precisa mais. Mas de início, como a gente não entende, por isso que é importante buscar um conhecimento, porque sem conhecimento você não vai conseguir. Não vai. Então o conhecimento já é algo que te exige, você vai ter que sentar ali. Puxa, não estou entendendo essa coisa. Mas depois você consegue ler e já ir compreendendo. Mas precisa de um esforço prévio. Sim. Gente do céu, nós vamos colocando lenha na fogueira, porque essa live aqui vai ficar muito boa, hein? Aracides, me diz uma coisa, na questão ali, vamos voltar um pouquinho, que você disse que o velhinho tá batendo, tá apanhando, o velhinho tá apanhando num cara de 30 anos. O que o Aracides faria? Porque a gente percebe muito que essa reação sempre vai complicar o negócio. Você reagiria ou você deixaria? Porque a gente, é claro que a gente está transmitindo, pessoal, um conhecimento para vocês, mas a gente sabe que a nossa vida diária, a prática é difícil. Por exemplo, a gente estava conversando com a Aracides aqui fora, poxa, vai entrar alguém assaltar minha casa, tem minha família, como é que você não vai defender, entendeu? Então vamos perguntar para o Aracides o que ele acha disso e onde é que a gente vai chegar, não sei. Uma excelente questão, Emerson. É bem importante até você trazer, né, um destaque para isso, porque é algo que as pessoas muitas vezes, até dentro de uma parábola, eles pegam, tá, mas o que isso quer dizer realmente? Aí é importante dar uma esclarecida.
E para isso, claro, nós falamos de Newton, vamos pegar a terceira lei de Newton, onde diz que para toda ação existe uma reação de igual valor na intensidade. Só que o contrário, ou seja, volta para mim. Você já diz bastante coisa. Inclusive, uma vez eu atendi um engenheiro eletricista e ele começou a pôr várias questões. Que, não, a vida é assim mesmo, porque ela é cheia de subidas e descidas e tal, e... A crença dele, a crença molda Daí tudo. eu falei pra ele, não, eu entendo você. Daí eu falei pra ele, você já surfou alguma vez? Dele, não. Mas já viu alguém surfando já? Pois é. O que a pessoa fez pra surfar? Ela aprendeu. Então a vida é assim, você pode aprender a surfar nessas ondas. E aí, por isso que é importante esse conhecimento, né? Reforçando... Você acredita na lei da ação e reação? Com certeza. Tá. E esse sujeito que eu perguntei, ele falou, não, eu acredito, eu sei, engenheiro, né, sei. Pois então, por que você está reclamando? É tudo retorno de coisa que você fez. A questão dele era com a esposa, eu falei, é coisa que você fez, agora você precisa receber isso de volta. Eu sei que é dolorido, mas na hora que você fez foi bom, né? Eu falei, agora precisa voltar para isso. Mas de pegando a tua questão, o que eu faria... Nada. Passaria. Mas daí precisa ter consciência. Pra caramba. Consciência. Antes de eu me aprofundar um pouquinho mais, vamos olhar para outra questão também, Emerson. Porque para uma pessoa que tem uma base científica, eu coloco a lei da ação e reação, a pessoa concorda e tal. E tem pessoas que não têm, elas não conhecem Newton, não conhecem as leis de Newton, daí eu trago Deus. Daí eu falo assim, olha, você está dizendo que Deus está errado. Como? Eu falei, sim. Porque você está dizendo que tem um Deus bobo lá em cima, não sabe o que está fazendo. Não, mas por quê? Porque você está dizendo que você está sofrendo e você não fez nada. É o que a gente é condicionado. Saiba que existem leis no mundo e ela não quer saber se você acredita em Deus ou na ciência. Ela vem e te pega. Põe a mão no fogo, queima. Ela não vai perguntar se você é criança, se é um idoso. Queima. E você fala assim, eu não faço nada, por quê? Porque eu compreendo que é só um acerto de contas. Não entro. Inclusive, deixa eu pegar a questão da religião, até para a gente analisar aqui. Não tem uma passagem de Jesus lá que ele está sentado, cabisbaixo, escrevendo no chão, assim. E de repente traz uma mulher e diz, olha, essa mulher aqui foi pego em adultério. E a lei de Moisés diz que ela vai ter que ser apedrejada até a morte. E era mesmo. E o mestre diz o quê? Daí ele ainda está cabisbaixo, mas no sentido não de tristeza, assim que ele está escrevendo. Ele olha para o sujeito. Quem não tiver pecado, que atire a primeira Quem pedra. nunca pecou entre vós, que lance a primeira pedra. E volta a questão da pedra que eu te falei. Pedra, sexo, pegar adultério. Até adultério, inclusive, ele tem outras questões de adulterar a energia, até como a gente fala, é bem... A raiz da palavra, porque ela vai pegando todas as coisas. E aí, dos mais velhos aos mais novos, eles vão largando as pedras. Sim. E o que ele fez? Porque ele podia chegar ali e fazer uma intervenção, dizendo, olha, vocês estão errados, como assim jogar pedra na pessoa? Porque não, ele sabia que era um acerto de contas. E mentalmente, isso é bem sensível, tem que ter já um nível de compreensão bom. Nível de compreensão, quando eu coloco assim, nós temos 6 níveis de compreensão, o 7º já é a síntese, já é a consciência. Tem pessoas que vão no primeiro, no segundo ali, e tem alguns que vão mais além. E Jesus, como ele era uma pessoa com consciência, ele dentro da mente dessas pessoas, ele começou a mostrar, na hora que ele estava ali cabisbaixo. Ó, vocês fizeram igual. Querem estar amanhã ali do outro lado? Jogue. Jogue. Ação e reação. Não tem problema nenhum. E você acha, que conforme o nível de consciência da pessoa vai expandindo, essas situações não acontecem para aquela pessoa? Isso é importante de frisar. Sim, deixa eu pegar um pontinho, não se esquece disso. Que eu apago minha memória muito fácil, gente, mas eu tô cheio de perguntas aqui na cabeça. Mas o que é interessante? Para vocês que estão assistindo aqui, o que é ação e reação que o Aracides está falando? Bem simples, gente, de entender. Vou usar uma simbólica aqui. Ó. Tem uma vela aqui. O que é ação? Acendi a vela. Tá? Coloquei o dedo ali. Coloquei o dedo, ação, reação, vai queimar. Então tudo que você planta, você colhe. E o interessante era que já teve pessoas que eu atendi aqui. Gente, isso daí existe, tá? Eu creio muito, mas não é pra você ter medo disso, é pra você criar consciência, né, Aracides? Porque eu atendi pessoas assim, Aracides, vamos dizer assim, eu vou dar um exemplo clássico aqui, tá?
Eu atendi um homem 6 meses atrás, esse homem tinha, do tipo assim, ele tinha saído com uma namorada de um amigo dele. Não dá 6 meses depois, acontece a mesma situação com ele. E real, entendeu? Daí eu comecei a calcular, peraí, isso daí não tá certo, esse negócio aí. Quando as pessoas vêm e me perguntam assim, você acredita em Deus? Eu falo, não. Elas, como você fala tanto isso? Que eu falei, não, porque não é uma crença, eu sei. E o meu pai um dia me perguntou algo que foi bem curioso também, vou colocar aqui até antes de responder a tua questão que você fez anteriormente. E meu pai faleceu em junho do ano passado. E um dia ele chegou pra mim, e ele sabia que eu estudava essas coisas, ele falou assim, essas coisas que ficam falando de reencarnação, que volta, porque isso aí não tem nada a ver e tal. Nunca ninguém voltou pra contar. Eu falei pra ele, como que não? Quem? Eu falei, eu. Eu falei, tô voltando e tô contando pro pai, que adianta contar, pai? Não acredito? Então dá na mesma. E realmente, eu lembro assim de coisas, de situações assim. E, claro, como eu te falei, eu posso olhar pra mim, eu posso olhar para os meus antepassados, que é uma mesma coisa. Mesma coisa, todos um só. Aí ele ficou quieto e não falou mais nada. E aí no leito de morte dele, ele estava na UTI, eu cheguei pra ele e falei, pai, não se preocupe. Eu falei, o pai pode morrer, que não tem problema nenhum, a gente só o corpo que vai. E o pai vai ganhar um novo. Ele eu vou ganhar um novo. Eu falei, vai ganhar um novo. Daí eu vou caprichar, né? Eu falei, então vai lá. Você chorou quando teu pai morreu, Aracides? Não, porque eu trabalhei o luto antes. E, inclusive, eu não vivi luto. Porque o meu pai morreu, mas não morreu. Ele tá aqui. Não vivi luto. Até eu falei pro meu irmão, falei, olha, eu não vou pôr luto, nada, não, porque eu não tô vivendo luto. Porque o luto é o quê? Eu lutar, eu não aceitar. E eu falei pra mim tá tudo bem. Cara, eu tive essa percepção muito interessante das pessoas saberem, porque a gente é condicionado que a morte é inimigo. A morte é contra a vida. Eu sempre digo para as pessoas, o contrário da morte é o nascimento, né, Aracides? A vida é além. Mas Só que é difícil eu isso. preciso olhar até nesses níveis de compreensão que a gente está falando, porque a mente nossa, ela é instintiva. Instintiva por quê? Porque ela é dual. E ela, num contexto primitivo, ela se trabalha... É um animal. O pensamento é como se fosse um animal. Ele precisa o quê? Ele precisa se proteger. É de preservação da vida. Então, que tem que ter. Dá para explicar um pouquinho esse dual que você fala só para o pessoal? O dual é assim, vida e morte. Entendi. Dia e noite, masculino e feminino, quente e frio, dualidade. Entendi. Ele precisa sintetizar e saber que é tudo uma coisa só. Então, morte e vida é uma coisa só. Que dia e noite. Até num suicídio, as pessoas falam assim, eu vou me matar e tá tudo... Eu falei, não, é a mesma coisa que você dormir e acordar outro dia. Dormir não é bom, você relaxa, já pronto. Tá morrendo toda noite. Amanhã vai ter que resolver. E até pegando essa questão da dualidade, deixa eu aproveitar... Inclusive dentro da mitologia é colocado que o barqueiro lá da morte, o Carontes, ele pega uma moeda para atravessar o rio, não pega? E você tem que levar uma moeda, essa moeda é a dualidade. E assim tudo que você fez de bom e de ruim, você paga. Aí volta o quê? Porque daí dentro desses 46 cromossomos, claro, tem uma coisa que eu vou falar aqui que... Não dá para explicar tudo numa live, né? Você não vai dar mais. Você pode até buscar, talvez, encontro, porque nós temos mais 2 cromossomos que são etéricos. Etérico quer dizer o quê? Nós temos terra, água, fogo, ar, éter. Esse etérico ele não morre, ele continua vivo. E aí essa moeda é que você vai voltar para resolver. E quem comete suicídio não recebe essa moeda. Porque ele não passou aquele processo que ele precisava passar. E por isso que diz que essas almas ficam perdidas nesse limbo, porque elas ficam lá, o barqueiro não vai passar, porque elas não têm moeda. Entendi. Até quando? Até quando elas cumprirem aquele intervalo de tempo que elas encurtaram. E você acha, deixa só eu pegar esse contexto, gente, aqui da ação-reação, perguntar de novo para Aracides, mas eu acho que eu já compreendi isso, se eu estiver errado você me fala, Aracides. Eu tinha perguntado assim, se quando a pessoa vai criando consciência, a ação, a reação, essas coisas ruins vão se afastando da pessoa, essas situações. Eu vou te dar um exemplo, Aracides, eu vi um cara, só que na época eu realmente tive uma reação. Um cara, ele tava batendo um cachorro, mas um cachorrinho bem pequenininho. Eu parei o meu carro e eu intervi. Eu disse, mas olha, até hoje o cara não me olha na cara. Eu disse, mas homem do céu, nós vamos brigar esse trem aqui se você não parar. Isso é mas instintivo que eu te falo de preservação você acha da que o vida. coitado do cachorro também teve uma
É que Pra apanhar tanto. eu sei que é espinhento isso, mas eu falo com consciência, então não vejo motivo para não falar. Sim. O animal, ele está num reino inferior a nós. Isso não quer dizer que eu precise maltratar o animal. Com certeza. Então, se eu preciso de alimento, tenho toda a razão de ir e usar aquele como alimento, não tem problema nenhum. Agora, o maltratar já é uma coisa, eu posso dizer assim, mais perversa, né? Então, estou fazendo mal para um animal. E que no fundo, Emerson, não está fazendo mal para o animal, porque tudo isso que está fora está dentro. Então, quando a gente está fazendo bem e o mal para alguém ou para alguma pessoa, ou até para o animal, eu estou fazendo mal para mim. De alguma forma, isso afeta o meu sistema. É bem interessante isso. E o animal, nós colocamos o que a gente chama assim de emoção nele. O animal não tem emoção, o animal não tem mente. Ele é como se fosse um pensamento dentro de uma mente. Só instinto. Só instinto. Se você agradar, ele recebe você bem. Se você não der comida, ele te ataca. Inclusive, o pai, dependendo do animal, ele te come. Verdade. E eu lembro até de uma sessão que um senhor falou para mim: você sabe quem que é o melhor amigo do homem? E eu me fiz assim de que não conheci. Falei, não sei. Como que você não sabe? Você é psicólogo, não sabe? Eu falei, não sei. O cachorro. Eu falei, quem que falou pra você que o cachorro é o melhor amigo do homem? Ah, mas ele chega em casa, ele tá. Eu falei, então pula no terreno do teu vizinho. Você vê se é. Eu falei, ele só é teu amigo porque precisa de comer, essas coisas. Eu falei, ele é instinto. Então a gente coloca emoção. Daí a gente começa a transformar aquilo em algo que fosse uma pessoa. Né? O náufrago é bem isso. Isso. Aí você pega lá um santo, coloca uma imagem. Vamos lá. Vamos rezar. O santo começa a chorar, mas começa a pôr emoção naquilo. Acontece? Acontece. E o que você acha, Aracides? Nós entrando nesse campo, gente, se agora que o Aracides entrou, vocês não têm noção das perguntas. Emerson, Vamos lá. até pego. Deixa eu pegar aquilo que você Vamos falou. voltar, porque as histórias são boas, tá? Porque você falou da Consciência que... Não, até antes você falou da coisa assim, de eu deixar as coisas acontecerem. Se eu coloco a consciência, elas não vão, as coisas ruins não vão acontecer. Isso, gente, vamos lá. É que assim, a gente precisa primeiro, como eu falei, conhecimento das leis, precisa saber que tem leis. Vou pegar a ação e reação, que é a mais comum de se entender, inclusive, é mais fácil até. Ó, tudo que faz, volta. Então assim, ó, nós não sabemos o que aconteceu ontem. Não, é o inconsciente. Se eu apagar essa luz aqui e a gente começar a se bater aqui, cai os livros, cai tudo, depois acende a luz, meu Deus, mas quem fez essa bagunça aí? Eu não sei. Por quê? Porque é o inconsciente. Essa é a sombra nossa. Inclusive, deixa eu pegar uma história que é bem curiosa. Eu atendi um sujeito uma vez e ele me contou que ele tomou um LSD e foi para uma festa. Diz ele, Maciel, não sei o que aconteceu na festa. Eu acordei em casa no outro dia e, meu Deus, né? Meu carro, foi lá o carro, tava tudo certo. E ele falou assim, não sei o que aconteceu. Eu falei, vou aproveitar, vou te explicar o inconsciente. Precisa saber o que é o inconsciente. Eu falei, vamos colocar aqui suposições que durante essa festa você transou com uma menina. Que você tratou de negócios com uma pessoa e amanhã você ficou de ir na casa dela, sei lá, qualquer outra coisa parecida. E talvez você voltando para tua casa, você passou por uma lombada eletrônica ali acima da velocidade. Ele falou assim, não sei. Eu falei, pois então. Agora vamos colocar que amanhã chega uma menina que diz, olha, eu tô grávida. Essa pessoa te liga e olha, você marcou uma reunião, você não foi? E de repente chega uma multa. A lei não quer saber se você estava prestando atenção ou não. Ela vem te cobra. E por isso que a gente tem que colocar aí consciência nos nossos atos. Então, tudo que vir para mim a partir... Ou agora que eu tenho esse conhecimento de vir... Opa, é uma reação. Só que isso é bem sutil. Então, vou dar um exemplo bem prático. A pessoa vem e me insulta. Qual que é bem... O olhar bem instintivo, até eu falei do animal. Pensamento, eu vou reagir. Tá pensando o quê? Sou eu fazendo ontem, só que eu não lembro. Tá voltando. Aí eu preciso, puxa, vou sentir a dor, claro, porque eu causei dor. Respiro. Vamos lá. Conforme você for colocando isso em prática, ninguém vai te insultar mais. Verdade. Ninguém vai te bater, ninguém vai te roubar, não vai acontecer nada. Isso é a fé. Vai nascendo a fé.
Entendi, interessante. Muito legal, muito bacana mesmo, gente, bacana. Porque eu me lembro de uma parábola do Buda que ele chegou a Aracides e ele se deparou com um assassino. E o assassino, cada pessoa que matava, ele pegava um pedaço do dedo e ele tava um colar, gente, assim. Agmala, eu acho o nome do cara, se eu não me engano. Dá pra vocês pesquisarem aí. Na hora que ele foi matar o Buda, ele disse, ó, se você passar por esse caminho, eu vou te matar. O Buda disse assim pra ele: um verdadeiro mestre não destrói, mas ele recompõe. Daí o Buda quebrou um pedaço de uma árvore e disse, se você conseguir recompor, daí você é um verdadeiro mestre, mas você só está destruindo, isso é muito fácil. Naquele momento dizem que ele se iluminou. E daí ele disse, ó, você vai pagar todos esses karmas, tudo que você passou. Mas olha que interessante isso que você trouxe. Claro que, voltando à questão da profundidade, tanto Jesus como o iluminado Buda, entre outros mestres, né, que estiveram aqui, todos eles vieram tão somente para consertar aquilo que fizeram de errado. As pessoas olham, Jesus veio iluminado. Não, ele era um isso homem, é interessante. ele estudou, ele fez todo esse processo. Inclusive, ele mesmo diz, ó, da forma que você fere, será ferido, da forma que se julga, será condenado. Mas poucos olham assim, tá, e ele não morreu numa cruz? Pregado. Gente, é claro que ele estava falando pra gente sobre isso, ó, vocês têm que pagar todos os pecados. Vocês têm que morrer na cruz. Morrer na cruz é você ir eliminando todos os teus pensamentos. Essa é a morte psicológica. Sim. E é tão interessante porque todo mundo faz toda aquela encenação de Jesus lá indo pra cruz e morrendo e tal. Bonito, todo mundo se comove. Eu falei, tá aí. Quem que quer ser pregado? Fato. Ninguém. Até uma certa vez eu contei uma história, até tá para eu publicar num livro essa história, que eu coloquei lá que certa vez uma pessoa ela achou um tesouro. E esse tesouro era tão grande assim que ela, vou ter que dividir esse tesouro aqui. Para mim é muita coisa. Ela voltou, disse, ó, pessoal, achei um tesouro assim, e começou a convidar pessoas para compartilhar esse tesouro. E aí, claro, fazendo uma conjugação ali em relação ao próprio Jesus, 12 pessoas começaram a dizer, olha, estou acreditando nisso, legal, como é que é isso? Tal, e foram fazendo mapa. Claro que esse mapa está atrelado à Bíblia, né? Sim. E o mapa, lá um X no meio desse mapa, assim. E todo mundo pega esse mapa e começa, nossa, legal. E bem nesse X é um morro, né? E tá lá Monte das Caveiras. E as pessoas chegam lá, para você conseguir esse tesouro, você vai ter que morrer pregado aqui. Ninguém quer. Verdade. Ninguém quer pagar os pecados. E até, inclusive, pegando esse olhar que Deus... Eu gosto dessas histórias porque elas são parábolas, inclusive. Sim. Do bode expiatório, né? Que conta a história que para as pessoas entrarem antes nos templos precisava entrar puro. Quem está impuro não podia entrar. Eles pegavam um bode e amarravam lá o animal lá na porta da igreja. Todo mundo colocava a mão na cabeça do bode e entrava. Daí todo mundo faceiro. E segundo a história, diz que esse bode, quando ele não morria, só estava no deserto, ele ficava louco. E por isso que vem essa história do bode expiatório, né? Sim. Vamos colocar o pecado em alguém. Não é mais fácil? A culpa é tua. Com certeza. A culpa é do fulano e tal. Mas por que você não se coloca no lugar? Que foi num contexto religioso que Jesus colocou assim, eu sou o cordeiro. Eu não vou pôr cordeiro lá em cima do eu sou. Eu vou me colocar no altar, nessa ara, né? Questão até do nome Aracides, esse altar. Entendi. E a gente, até quando eu lembro, quando eu cheguei aqui, o Emerson falou assim, a gente vive fugindo do assim, tem que morrer, não tem outro jeito, mas claro, uma morte que eu tenho que, o arrependimento, puxa, não vou fazer de volta. Entendi. Vai tomando consciência, né? Poxa vida, eu errei aqui, vai queimar minha mão. Por que eu vou colocar de novo, né? É isso que é complexo. E por que você acha que o ser humano erra tanto nesse conceito? Porque isso daí, que nem como eu estou falando que era assim, é claro que na nossa vida pessoal, gente, com certeza é difícil você fazer isso. Com certeza, não vamos dizer aqui que é muito fácil, né, Aracides? Porque a gente convive com desafios diários, a gente vê isso daí. Porque quando você menos espera, você reage. Ou deixa eu mudar a pergunta, você acha, Aracides, que tem uma observação interna e externa ou só tem uma observação interna? Você precisa se auto-observar
Internamente, porque o externo puxa muito a gente a convivência com as outras pessoas. Quando você está numa conversa dessa, você entra em outra frequência, você começa a raciocinar, você começa a tomar consciência, mas a maioria das pessoas que a gente vai conectar nem sabe disso. Você como psicólogo, nós estudamos na faculdade lá o behaviorismo, né? Bem do comportamental clássico, aquela coisa bem do ambiente. O ambiente afeta, que eu não vou discordar. E eu, quando estava na faculdade, eu me encantei muito com a psicanálise. Nossa, aquilo para mim era uma coisa incrível. E só me decepcionou quando o professor falou assim, olha que psicose, esquizofrenia não tem cura, é uma coisa crônica e tal. Eu falei, gente, eu não vou conseguir lidar com isso, eu não consigo receber isso assim. Não, eu não quero. Daí até o professor, na época, né, achando que eu ia, vai se tornar um psicanalista. Eu falei, não quero. Até fiz o meu TCC dentro da humanista. Até porque foi uma coisa bem branda, assim, tal, legal até para fazer o TCC, inclusive. E, claro, depois que eu saí, eu posso dizer que eu criei minha própria abordagem. E você consegue pegar todas elas, que, sim, falando isso numa questão acadêmica, você diz, nossa, tá louco. Junta tudo, é tudo uma coisa só. Entendi. Basta você aprender, melhor ter consciência, uma compreensão para chegar nisso. E aí uma pessoa me perguntou, ela falou assim, Marcial, por que você fala tanto que tem que olhar para dentro, se manter internamente, sendo que tá tudo fora? É a mesma coisa. Eu falei, pois então, você só vai saber disso quando você olhar para dentro. E aí que é dentro essa auto-observação. Observador e observado. Observador é aquela síntese, ele não vê essas dualidades, rico e pobre, gordo e magro, é uma coisa só. Eu observo, analiso, aí tá num contexto dentro da gnose, eu elimino, sintetizo. Eu vou percebendo, eu vou pegar aquele senhorzinho e tal, não vou julgar, não vai acontecer nada, não, tá tudo bem, vai embora. Não fica preso. Quanto mais você se identifica as coisas duais, você fica preso na mente. Isso é uma manipulação energética, você transmuta a energia, só que a maioria engole, né? Às vezes a pessoa até tenta não reagir, ela engole, né? Não, olha, tá errado. Vamos pegar o governo, que é algo bem prático. Lula e Bolsonaro. Dois lados de uma mesma moeda. Fato. Inclusive eu atendi um senhor que foi interessante, que ele chegou para mim. Olha, eu vim aqui para atendimento porque o meu candidato perdeu e eu não estou sabendo lidar com isso. E eu antes é um cliente meu, eu falei para ele, olha, é o seguinte, você já sabe que eu não voto em ninguém. Não voto mesmo. Eu é dois. Não dou meu voto para ninguém. E por quê? Porque se eu estou dando meu voto, eu estou dizendo eu faço o que você quiser e eu não é assim. Eu tenho que olhar para mim, inclusive, eu tenho um livro aqui, ó, que se chama Nossa Pátria, Nossa Obra. Gente. E justamente fala sobre essa minha pátria, essa minha obra. Aqui que tem que ter um governo. Lá fora é tão somente, né, o que a gente chama da extensão da massa. Então você está falando que o governo é ladrão, ele é uma reprodução da massa. Da massa. Consequência, gente é boa, é uma reprodução da massa. E as pessoas ficam conflitando por causa disso. E daí eu falei para essa pessoa, você... Vou colocar nomes aqui porque, né, é o contexto de Brasil. Você nunca votou pro Lula? Daí ele, já votei. Eu falei, pois então, gosta do outro lado? É simples. Pronto. Daí eu falei, por que você está votando hoje no Bolsonaro? Não, porque não sei o que e tal. Inclusive, quando eu votei pro Lula, na época, eu apanhei do meu pai, porque meu pai não gostava. Eu falei, viu, é dualidade, dá conflito. Eu falei, para ele, quer torcer para um time, quer torcer para um político? Eu falei, torça, mas não levante bandeira. Você está criando, né, a gente chama do totem, né? Está criando um personagem lá para você ficar adorando. Eu falei, para com isso. É uma energia grotesca ali que não serve pra nada. E a energia que ele fica gastando, né? Talvez nunca veja o Lula e o Bolsonaro. E é um fato. Não, inclusive ele tem foto. Tem foto. Meu Deus, né, meu amigo? Porque pra mim essas pessoas elas não conseguem resolver os problemas próprios, elas jogam fora.
Ah, um Superman vai me ajudar, homem. E é o que eu digo para as pessoas. Quer ficar... Eu falei, como eu já falei para você, eu não vou fazer intervenção nenhuma, até porque eu preciso respeitar a primeira lei dessas 48, que é o livre-arbítrio. Não tem problema nunca. Quer votar, não quer, não tem problema nenhum. Mas você tem uma ação para resolver isso. Quando as pessoas te procuram, você vai ter uma ação para resolver. Sim. Resolvendo ou não, fica a critério. Você abre o mapa ali. Se quiser usar, Sim. use. Se não quiser, também tem o livre-arbítrio. Você faz isso. Que Isso, interessante. sim. E para você, a gente recapitulando aqui um pouquinho, Aracides, a gente falando desse termologia, eu tô curioso com o espiritual, gente. De espiritualidade para você, Aracides. Por exemplo, a gente tem nosso inconsciente coletivo e muitas vezes eu sou prova disso, Aracides. Quando eu comecei a estudar hipnose clínica, eu fiz teste de regressão, o que eu notei? Muitas vezes não eram espíritos que baixavam nas pessoas, era a regressão de memórias, árvore genealógica, então isso daí eu testei. E o que você acha dessas entidades que eles dizem? Vai baixar, vai o Zé Pilintra aqui, Iemanjá lá. O que você acha? Você acha que esse corpo astral dessas pessoas eles fica aqui na matéria perdido, ou uma pessoa que cometeu suicídio, por exemplo, também, você acha que fica um ponto na matéria e essa experiência tua, assim, como projeção astral, essas coisas que você teve, o que você acha disso aí? Será que é real? Tá. Então vamos pegar até, inclusive, pra gente olhar dentro de conceitos. E uma coisa bem curiosa, porque quando se fala em ente, entidade. Já separou. Entidade, mentores, é tudo coisa da mente. O pensamento, numa trajetória do inconsciente, eles são que a gente chama de elementais. E quando se fala de elementais, olhe para a natureza. Quando a gente fala assim, porque tem os minerais, mesmo sendo tão somente algo bem concreto, como a gente vê, eles têm um princípio energético. E esse princípio energético, olhando para o pensamento, é como se fosse um pensamento primitivo. Entendi. Entra nos elementais no sentido já mais do vegetal também. Inclusive nas histórias colocam lá gnomos, fadas. Verdade, vamos fazer um ritual para os gnomos. As nereidas, até você falou ali da Iemanjá, as nereidas, e tem os silfos do ar, as salamandras do fogo. Dentro de nós está tudo isso aqui, energia. Nós temos esses 4 elementos que nós precisamos sintetizar, de que entra esse éter. Entendi. Então esses elementos dentro de nós, se for olhar para a natureza, você fala assim, mas os gnomos nesse sentido, olhando, nossa, que coisa como do outro mundo. Gente, se você tem uma consciência, isso é real. E eles vivem como a gente vive aqui. Eu já tive experiências que foi bem interessante, inclusive, que legal. de eu adentrar nesse reino mineral, numa experiência que a gente chama de astral, né? Provavelmente as pessoas com quem você conversa... com certeza que o nosso público é bem aberto. E eu estava nesse reino mineral e as pessoas trabalhando, fazendo as coisas dela, construindo pontes e fazendo as coisas. Eu falei, nossa, como é interessante isso. Eu falei, muito, muito interessante. Ele falou, mas é igual do reino de vocês. Eu falei, como assim? Lá quando estraga uma estrada ou cai uma ponte, o que vocês fazem? Vocês não fazem reparo? É a mesma coisa. Eu falei, gente, é a mesma coisa. É a mesma coisa. E para eles não tem a terra para eles não existe. Dentro, nossa, como assim? Olha o ar aqui, ó. Dimensões. Me arrepiou agora. Não tem ar. Os peixes dentro da água, não tem água. Como se estivesse voando. Então é tudo uma questão de... A razão começa mas... E o nosso cérebro é limitado, né? Nós não conseguimos ver a onda do Wi-Fi, tá funcionando tudo isso aqui, a gente já não vê. A gente tem... Só que é muito difícil para as pessoas, você tem que ter muita humildade para você aprender isso. Porque normalmente a pessoa vai dizer, eu sei, o que eu vejo, Deus está aqui, então é complexo. Mas eu concordo muito com isso. E essa questão, Aracides, do ser humano se suicidou, ele pode ficar preso, realmente, esse pensamento na matéria, essa energia, essa emoção dele? Ele fica porque é o que nós chamamos de crime capital, crime contra a natureza. Entendi. Então você cometeu um crime contra a tua própria natureza. E aí você não tem outro jeito de fazer isso, a não ser você ter o arrependimento e depois, claro, você vai ter que passar por um processo para você
não cometer novamente. E o que que acontece? Vamos pegar aqui um exemplo bem prático de alguém, isso eu vi na prática isso acontecendo. De uma pessoa com 20 e poucos anos, poxa, pessoa alegre, feliz, tudo dando certo na vida dela, aquela coisa assim que... Câncer. Não? Câncer. Entendi. Uma mãe, por exemplo, só para a gente pegar e estender um pouco isso, que não consegue ter filhos. Ela não consegue ter filhos, ela adota um filho, adota dois, a natureza, ela precisa abraçar essa maternidade. E por quê? Porque antes ela fez o quê? Mandou embora, ou seja, fez toda nesse processo até hoje, que no Brasil tá aí, deu... que até um crime, né, de eu fazer um aborto. Eu faço aborto a hora que eu quiser, e na próxima, lá na frente, aí eu não posso ter filhos. Aí precisa voltar para a maternidade. Puxa vida, o que eu fiz? Arrependimento. A natureza vai se reconstruindo. Até tem alguns rituais, Aracides, não sei se você sabe disso, eu acho que é bíblico isso daí, para que você quebre maldição hereditária. Seria você quebrar esse estado emocional para que existe isso? Para quebrar não é simplesmente eu fazer uma magia e tá quebrado. Inclusive, se eu fizer uma magia que vá contra as leis, aí é o que adentra no que a gente chama de magia negra. Entendi. A magia branca é você respeitar essa natureza. E os magos negros, o que eles fazem nesse sentido, como é colocado, eles usam das energias, esses elementais, para fazer algo para alguém, mas para benefício deles. Então você me falou de entidades, o que são? Posso pegar tanto minha, do individual minha, de coisas que eu começo a mexer e vem. A mente, ela é acessada, a gente chama na psicologia de id, mas é os capeta, como se fosse. Vem, e aí eu não sei lidar com aquilo. Mas são entidades elementais, é tudo uma mesma coisa. Por isso que eu falo assim, incorporou um... Não, é coisa... Nem desce, eu digo assim que sobe. E quando a pessoa tem consciência, Aracides, que você se desprende do corpo físico, por exemplo, eu sei, gente, é um fato, tá? Até tem aqui no meu canal do YouTube, para quem quiser fazer um teste de projeção astral, tem auto-hipnose para você fazer, passar pela experiência. Porque eu sei que as pessoas que nunca experienciaram isso, acho que a gente tá ficando louco aqui. Tem um monte de gente que faz meditação comigo que já saiu nesse corpo astral, você consegue ver o corpo físico. Para as pessoas que tomam consciência na hora da morte física, o que acontece com esse corpo astral? Sair. Porque a gente sai ali, você tem a noção. Você acha que tem esses mundos como o espiritismo prega, você vai para aquilo lá ou você vai reencarnar automaticamente e voltar? Mas vamos dizer que a pessoa não se iluminou, porque você está tendo, Aracides, um corpo astral, você vai concordar comigo que existe alguém que está observando esse corpo astral, ou para você esse corpo astral é consciência pura? É consciência. Tá, você tem consciência. Para você saber que você está fora do teu corpo, você tem que ter consciência. Entendi. Não tem como. Daí o inconsciente e você está lá no teu sonho achando que você está aqui. Porque sabe o que me aconteceu? Era assim, uma dúvida minha. Por exemplo, sai no corpo astral. Tomei consciência. Tá, tô com consciência. Mas como é que eu consigo ver ainda esse corpo astral? Entendeu? Porque existe algo mais sutil. Por isso que eu fiquei pensando. Extensão. Então eu acho que tá além isso. Tá. Todos nós aqui que temos um corpo físico, nós temos um corpo que a gente chama que é energético. Né? Eu vou colocar assim, melhor, até pra gente de uma forma didática. Nós temos o corpo físico, temos o vital, temos o astral, o mental. Acima disso, nós temos a consciência. Entendi. Tá. Todos nós, quando nós vamos dormir, deitamos lá na nossa cama, no nosso conforto, nós nos desdobramos desse plano astral. Desdobrar o quê? Eu pego uma cópia desse meu corpo físico e continuo vivendo com ele. Só que, da mesma forma que eu estou inconsciente aqui fazendo as coisas, seja identificado com aquela coisa de preocupado, lá continua a mesma coisa, porque a gente não lembra o que aconteceu. Então, por isso que tem que ter consciência. E esse corpo astral, ele é conectado com o que é chamado de cordão de prata. E as pessoas às vezes têm medo, porque é perigoso. Não tem perigo nenhum, porque todos nós fazemos toda noite. Sim. Não tem perigo nenhum. Pegando já de momento que aproveitando, o que é a morte? Eu cortar esse cordão. É como se tirasse a alma do corpo. O corpo, até num contexto etimológico, chama de defunto. Defunto é defunção, o corpo não tem mais função, morreu. Mas o que acontece no outro dia, a gente tem o corpo já revitalizou, dessa parte do vital,
volto cheio de energia. Uhum. E aí continuamos. Quem tem consciência, eu posso te dizer que não dorme. Uhum. Ele descansa o corpo, mas ele não dorme, continua. E como é que eu sei que eu estou no astral? Eu não sei como é que foi a tua prática que eu não vi. Uhum. Mas é de eu chegar... Até tem uma prática bem Simples. prática até. De eu deitar, ficar em decúbito dorsal, como se fosse... Até poder colocar a mão até no umbigo aqui, que também ajuda. E eu, quando eu estiver adormecendo, bem naquele adormecendo, quando eu perceber que eu estou entrando em umas cenas, experimente levantar do teu leito. E para saber, inclusive, se você está nesse astral, tem duas coisas bem curiosas, que é bem interessante e funciona. Até minha esposa brinca comigo um dia, ela fala assim, meu Deus, eu puxei e sabia que estava no astral. Eu falei, puxa o dedo. Estica. Mas com a intenção de esticar. Ó, lá estica. Tô no astral. Agora, você não esticou. E tem pessoas que mesmo lá no astral tem uma dificuldade tão grande que não estica, mas tem que ter a intenção. E outra técnica é você dar um salto com a intenção de flutuar. Porque daí parece que você está igual mostra nos outros planetas, só que você está, né, nessa gravidade que não tem. Então são formas. Aí você experimenta, lá você cruza paredes, você viaja na velocidade do tempo. E eu posso, Aracides, tanto ficar em outras dimensões, porque teve vezes que eu saí assim, eu tava aqui na minha casa. Eu fui pra cozinha, fui pro quarto, voltei. Uma vez a gente fez um teste com a minha mulher pra ver, mas eu não tava sonhando. Eu disse, vamos fazer um teste, vamos colocar um objeto lá no outro quarto, você vai chavear a porta, eu vou ver que esse objeto... Eu treinei muito isso durante o tempo, agora eu parei um pouco. Mas enfim. E qual que é a diferença pra você também, Aracides, de sonho lúcido e projeção astral? Porque tem os sonhos lúcidos também, né? Isso é sutil, é outra camada ali, não, o sonho? Eu digo que é uma mesma coisa, só que com intensidades. O sonho lúcido... É que tem pessoas que acabam, posso dizer assim, se equivocando, achando que teve um sonho lúcido, que é essa projeção astral, com a lembrança daquilo que viveu lá. Entendi. É diferente. Eu tenho que, sei que eu tô aqui no astral. Eu tive projeção astral que eu lembro que não. Eu vivi aquilo. Mas o sonho lúcido e a projeção é a mesma coisa. Projeção por quê? E astral, porque coloca bem naquela questão de... Não sei se você já estudou isso, porque os nossos corpos, eles têm leis. Então o físico, ele está nessas 48 leis que eu te falei. Sim. O astral, ele está na 24. O mental, ele está em 12. E aí já entra na questão de um outro corpo, assim, que é dessa questão da vontade, que é o casamento da tríade ali. Ele já entra em 6, 3 e de uma lei. Uma lei é o livre-arbítrio, só que consciente. Entendi. Até no contexto religioso, assim, a gente tem que voltar pro Éden, só que com consciência. Voltar pro livre-arbítrio. Então, lá no astral tem menos leis, ou seja, a gravidade, todas essas coisas é diferente. E você acha que se a gente controlar tudo isso aqui é como o espiritismo prega, Aracides, do tipo de você sai do teu corpo astral, vou poder ver minha mãe que faleceu, vou poder ver meu pai, você acha? Você investiga. Dá para investigar. Pra ver. Aí que adentra esse olhar que eu te falo, que não faça intervenções. Entendi. De eu trazer coisas de lá, porque você começa a se complicar achando que está fazendo coisa boa. É sutil. Está fazendo intervenções. Porque eu treinei um tempo com um monge budista, Aracides, e ele disse para mim, isso é ilusão mental. E é. Isso é tudo eco, ele falou para mim. Pois é, ele não está errado. Mas eu vou te contar por quê. Porque um dia uma pessoa me trouxe isso. Porque é projeção. Já fala projeção. Mas é que daí ele mistura, né, consciência, projeção, consciência. Não, mas daí a projeção consciente é você observar o que está acontecendo. Mesmo lá. Você projeta, é você estudar o teu próprio inconsciente. Entendi. Você está olhando... Até já posso dizer o seguinte, que aqui nesse plano físico a gente consegue fazer isso quando a gente faz essa auto-observação. Olha da seguinte forma. Psicologicamente, todos nós dentro de uma mente coletiva, vamos dizer que esse planeta nosso seja essa mente. E que todos nós aqui dentro somos pensamentos de uma mente maior. E que somos. Aí você pode dizer assim, tá, mas então quer dizer que Deus tem pensamento? Tem. Nós somos filhos dele, então somos pensamentos. E Deus pensa? Não. Ele é consciência. Consciência. Você não está na meditação, você tem consciência? Tem. Mas você também tem pensamento. Claro. Mas você não precisa estar identificado com os pensamentos.
Então, dentro desse olhar, assim, se eu olhar para esse astral, eu tô vendo meus próprios ancestrais. Entendi. De comportamentos que eu julgo é porque ainda não resolvi. E eu tô pedindo inconscientemente, quando eu julgo, eu tô pedindo para passar por aquilo amanhã. De novo. E acontece para mim. Então eu tô vendo essa projeção. Mas eu tô agora me desligando disso. E mentalmente, o que é corpo? Corpo, mente. E você acha que é interno ou externo? Por exemplo, a gente pegar o Bartodal, o livro tibetano dos mortos, ele diz que é interno. Já o espiritismo ele vai pregar que é algo externo nós, porque quando a gente sai, né, é muito estranho, né? Aí que eu tá criando uma dualidade nisso também. Por isso que Mas é que é muitas dimensões, né? Por isso que precisa ter uma compreensão. Até a gente falou do behaviorismo e também da psicanálise, que é uma coisa só, visto de duas De formas. vários ângulos. Entendi. Eu digo assim que... Pode ser os dois. Que vamos colocar assim, ó. Esses dias até uma pessoa, uma senhora, ela tá falando do contexto religioso e eu falei para assim, quem é Deus? E pra gente não é algo assim comum de ouvir isso, mas ela trouxe uma coisa bem primitiva. Você fala, não, Deus tá lá, né? Tem um Senhor e tal, assim. Daí eu falei pra ela, e ela é bem religiosa, eu falei pra ela, e se eu te falar que não é assim? E se eu te falar assim, e se eu te falar que não tem nada? Daí ela ficou assim. Daí eu falei, mas isso está escrito na Bíblia. Eu falei, mais uma coisa. Antes de eu pegar essa parte, eu falei, mais uma coisa, Deus mora onde? Tá lá na igreja. Daí eu falei, se destruir todas as igrejas daí, não tem Deus? Daí eu falei pra ela, não, Deus está aqui dentro. Tudo que você procura fora não tem nada. Se você está procurando fora, porque você não compreendeu ainda. Está dentro, procure dentro, que aí você vai encontrar. Eu falei, enquanto você ficar lá buscando na igreja, nos pastores, e você vai ficar no criando... guru. Não vá. Pegue conhecimento com pessoas que têm conhecimento, principalmente que você acredita, ou essa pessoa eu posso pegar como fonte, mas não fique preso a pessoa também. Tá, Aracides, vamos lá. E pra você, assim, deixa eu entrar um pouquinho, a gente tá falando de espiritualidade, a gente tá falando de vários assuntos. Qual que foi a virada de chave na tua vida, assim, que você, poxa vida, isso daqui mudou a minha vida da água pro vinho? Quantos anos você tinha quando você, desde a psicologia até a espiritualidade, qual idade você, assim, atingiu, vamos dizer, Emerson, aqui eu tive uma ampliação do meu grau de consciência, aqui eu aprendi a vida, como que a vida funciona. Você parou de lutar. O que, fora a ayahuasca também, né? Você passou por esse processo, teve alguma coisa que te auxiliou nesse caminho? Eu posso dizer assim que eu, por enquanto, ainda não parei de lutar, porque essa questão instintiva, ela é forte e é sutil. Quando a gente vê, a gente tá tenso. Essa luta, por mais que eu não esteja fazendo nada, se eu tô tenso, eu tô lutando, tô gastando energia. Você desarma. Não tem nada acontecendo. Até esse tempo eu estava conversando com uma pessoa e eu falei para ela, você sabe qual que é a diferença entre nós e os animais num contexto psicológico? E lá uma pessoa assim que tem um estudo legal. E ele falou, olha, não consigo me responder assim. Daí eu falei para ele, nenhum. Ele, como assim? Eu falei, porque a diferença nossa entre os animais é que nós conquistamos o que a gente chama de mente. Isso aí. E os animais, eles não têm mente. Eles não têm. Para eles morder alguém, matar alguém, não tem problema nenhum. Nós agora temos mente, e por isso que nós estamos aqui tentando compreender essa mente, como é que funciona essa mente, e claro, funciona, né, como a gente já sabe de antemão, por leis. E eu falei para ele que mentalmente nós somos instintivos. A gente nem tá naquela luta de sobrevivência, tem que ficar lutando. E eu falei para ele, como é que eu sei que eu tô sendo um animal? Quando eu conflito, quando eu não aceito. Eu falei, isso é instintivo. E o medo? Eu falei, que
a pessoa consciente, ela não tem medo. Uhum. Porque você diz, vai morrer, mas não tem problema de morrer porque não morre. Sim. Uma questão consciente, é claro. Uhum. E quem morre é o pensamento. E como ele é instintivo e está ligado com esse olhar de preservação da vida, claro que não quer morrer. Uhum. Aí luta, foge. ataca e assim... Você acha que é por isso, Aracides, que essas pessoas que têm inconsciência, que nunca olharam para dentro, né? Não que a gente está dizendo aqui que um é mais, outro é menos, gente, não é sobre isso. Mas a pessoa nunca olhou para dentro, ela, por exemplo, ela não vai saber nada desse negócio de vida passada e reencarnação. Você acha que o que acontece na morte física dela? Dá um apagão e volta e vem tudo... dormir e acordar. Vem beber. Morrer e nascer de novo. É só... como eu coloquei, vida nós temos uma. Agora... nascimentos e mortes nós temos vários. Então, e você acha que vai para outros planetas também, conforme a tua evolução, como prega o Espiritismo? Isso é muito difícil. Questão de energia, eu posso dizer que sim, porque nós estamos dentro de um corpo, claro, a gente não consegue compreender isso, nós estamos dentro de um corpo. Inclusive tem uma frase de um mestre assim, que é bem interessante, ele diz que o universo é um homem andando harmoniosamente. Interessante. Sim. E assim como nós temos o nosso corpo e chegamos num céu aqui, que é essa sinapse, que é bem mais complexo, e tem partes aqui que estão bem tranquilas. Então tem várias coisas. Porque a gente pode chamar isso de manifestação e não manifestar, né? Porque eles falam assim, se diz que uma pessoa iluminada, a iluminação espiritual, gente, é como se você tivesse um alto grau de consciência, tá? A iluminação espiritual, um Jesus e um Buda, eles não voltam mais. O que você acha disso? Você acha que um Jesus e um Buda estão manifestando em outras dimensões? Ou a personalidade deles, né? Que dá um nó no cérebro, né? Eu posso dizer que eles não têm persona. Não tem personalidade. A personalidade está ligada à mente. Eles dominam. A mente, quando se ilumina, você ilumina a tua mente, transforma ela em consciência. E por isso, num olhar da religião, quando dizem assim, faça a vontade do Pai e não a minha... é fazer a vontade da consciência, não cometer mais erros, não erra. E eles voltam no sentido que eles chamam de mestres de compaixão, que é você poder ter ido para esse nirvana, você já conquistou o que você precisava, essa autorrealização. Puxa vida, mas tem muita gente que não sabe disso ainda. E eu vou voltar, mas no sentido não físico, ó. Entendi. Mas assim, dá aquelas roupas que Tô entendendo. É como se tivesse alguém te guiando. Mas você perguntou da trajetória, deixa eu te contar. Inclusive, a gente falou da luta. Nossa, eu lutei muito. E por isso que a gente olha para as pessoas que estão vindo e estão lutando, gente, é normal dessa luta. E é claro, a gente tem que, diante desse conhecimento, começar a parar de lutar. Porque não precisa lutar. Inclusive eu servi o exército e chegou numa época dentro do exército que eu comecei a criar uma consciência. Falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô aqui treinando para matar pessoas. Falei, não. Claro, aprendi muito lá até em relação a essa disciplina, foi bem importante. Mas deixa eu te contar que no ano 2000, quando até eu falei que eu casei, de conhecer a gnose, daí eu comecei a estudar. Daí eu virei aquele autodidata, assim, livro que... E daí eu tinha uma experiência em astral que me chamava muita atenção e ela era repetitiva. Eu sonhava que andava com uma mochila e aquela mochila estava muito pesada. E aquilo me deixava num desconforto, não conseguia andar. E daí eu me acordava assim, falei, gente, e aquele sonho repetia. Um dia eu perguntei para uma senhora até que tinha um bom conhecimento, assim, falei, vamos ver o que ela disse. Ela falou, mas que não encaixou. E eu dela estudar. Daí um dia eu me toquei, falei, eu já sei. Me toquei, falei, a mochila, livros. Eu tô enchendo a minha mente de coisas e não tô colocando em prática. Daí, olha, pronto. Me aliviou, na hora. Parou. Falei, legal. Compreendi. E depois, como eu já estava há 13 anos dentro da gnose, estudando gnose, fazendo práticas, nossa, muita coisa assim, que a gnose, ela é incrível, eu até falo para as pessoas assim, que eu encontrei um tesouro assim, que eu quero repassar, porque é uma coisa muito profunda. Mas chega num estágio assim que eu percebi que, inclusive isso é ensinado dentro da gnose,
que adentra-se numa fase de entropia. E o que eles querem dizer com entropia? Entropia é eu pegar uma água quente, uma água fria, colocar dentro de um copo, na água estando quente aqui e fria ali, ela se iguala, fica morna. Então ficou aquela coisa morna. E eu já tinha desdobramento astral, já tinha muitas coisas assim, mas aquilo amornou. Isso em 2013. E daí eu dava aula para uma gnose com uma pessoa lá na minha cidade, lá em Mafra, e essa pessoa me convidou para ir consagrar ayahuasca. E ela falava da ayahuasca. Ayahuasca. Daí confesso assim que eu bem naquele olhar discriminando, dizendo, não, isso é muleta. Fuga. Fuga e tal. E realmente assim não dava muita atenção. E ele, por que isso, por que aquilo? Eu falei, mas que coisa, por que esse cara fala tanto disso, né? Eu já sei, vou perguntar no astral pro meu mestre o que ele pensa disso. O que ele pensa, nem, na verdade o mestre nem pensa, mas o que ele vai me dizer. E ele chegou pra mim, perguntei, ele chegou pra mim, parou na minha frente e não disse nada. Ficou quieto. É claro que eu sabia que ele queria dizer alguma coisa, mas eu não entendi. Você tinha essa comunicação com o mestre direto, Aracides? Só para sempre quando você pede. Só para mim pegar um gancho aqui. Sempre que você pede. Sabe o que eu achei interessante? Eu não gosto de entrar nisso, mas enfim, eu não vou falar nome aqui para não dar... para não derrubar nosso vídeo aqui. Mas enfim, eu tenho tatuagem aqui de um mestre no meu braço. E eu achei muito interessante que uma vez, Aracides, eu fui numa mulher simples. Ela faz benzimento, eu levei meu filho. Ele era bem pequenininho, eu disse, dá uma benzida aqui no meu. Eu estudava magnetismo, hipnose, eu acho muito interessante isso aí. Se a pessoa tiver uma frequência boa, eu acredito muito nisso, gente, e com certeza vai passar. Ela disse, não é a tua criança, é você, descruze as pernas e vamos conversar. Ela bateu a cabeça 3 vezes na mesa, eu me assustei com aquele negócio e disse, começou a chorar. Tá aqui do teu lado, ela falou o nome bem certinho. E eu disse, será que tá captando meu inconsciente? Porque eu já li muito livro desse mestre. Mas não tinha como ela saber o que ela me falou, não tinha como. Eu disse, mas que coisa! E tá aqui do teu lado, quando ela chorando assim, é tão poderoso quanto dei no conceito dela, né? Quanto São Jorge, essas coisas. E eu disse, caramba, isso existe. E daí eu disse, eu quero mais uma prova. Quando eu cheguei aqui na minha sala, voou um livro, uma página aberta. Eu tenho até hoje, eu bati xerox daquela ali, eu deixei bem certinho o que eu precisava pra minha vida naquele momento. Sim. É claro, como psicólogo a gente analisa isso até dentro de um nível de compreensão, porque esse mestre é o que a gente chama de metamodelo. Sim. Mas ele é o teu próprio mestre. É você mesmo numa extensão mais consciente. É o que a gente chama de íntimo. Não é um futuro, não existe isso. Não, ele sempre está lá. Entendi. Ele sempre está lá. Então você chama e ele está ali, desde que você, claro, tenha essa conexão com ele. Sim. E para você ter essa conexão, você tem que estar, no mínimo, andando no caminho. Senão ele não aparece. Verdade. Não te guia. Fato. Não te guia. E aí, esse cão não falou nada, daí eu falei, gente, e agora? Mas de repente, assim, vou pegar uma expressão antiga que a gente usa, né? Caiu a ficha. Eu falei, gente, liguei pro sujeito, ela falou, olha, é o seguinte, assim. Só que eu só vou ser... For só o pessoal da gnose, tipo, bem assim, exigente ainda, porque eu falei, não conheço, não sei o que vai acontecer lá. Daí ele, não, beleza. Daí eu falei pra ele, quando? Tipo, vamos dizer que hoje é... Segunda, sábado, vamos. Vamos lá. Tá. E o que eu entendi dessa questão do mestre? É muito fácil, dizer, faça isso, faça aquilo. Também tome todas as decisões. E isso é maturidade psicológica, porque eu preciso assumir. A gente só se torna maduro psicologicamente quando a gente assume as coisas. Não, ninguém mandou eu ir lá, eu fui porque eu quis. Isso. E fomos. E foi curioso, porque durante essa viagem, uma das coisas assim, que me chamou muita atenção, que a pessoa que me levou lá, ela começou a contar uma história pra mim. Ela falou assim, sabia que tem uma pessoa que está escrevendo um livro? Eu falei, tá. Só que agora ela não consegue escrever o último capítulo. Eu falei, por que não? Não, porque ela ainda não viveu isso. Eu falei, por que você não ajuda ele?
Ele, não, mas eu tô conversando com ele assim, mas ele vai dar certo. Eu falei, então tá bom. Tá. E aí eu passei também por um cemitério onde tava um senhorzinho lá fazendo os arranjos ali para um velório, numa capela mortuária, assim. E eu olhei para aquilo, passei por aquilo. Cheguei lá, não sabia como é que funcionava, ele pegou e colocou o copo lá e colocou um tanto de ayahuasca. E aí eu falei, e agora? Ele falou, não, agora eu vou colocar umas músicas, vocês pegam e consagram. Às vezes o termo consagrar, porque é para fazer uma conexão com o sagrado. E é interessante que é uma coisa que na época eu associei muito com a hóstia, inclusive, da igreja. Que consagrar e fazer esse contato. Verdade. Gente, que maravilha aquilo. Foi muito bom. Tudo que eu, assim, me aprofundei. Fui pra coisas, assim, que... O que estava precisando na tua vida? Muito, mas só coisa boa. Assim. Só coisa boa. Daí até eu falei, nossa, agora eu sei de onde que esse pessoal tira essas ideias para fazer filmes e desenhos, porque tá tudo aqui. É como se fosse o mundo das ideias, assim, tá tudo aqui. Eu tinha acesso a tudo. Que legal. Daí chegou a pessoa e mais um copinho. Um copo. Daí eu visitei o inferno. Minha Nossa Senhora. Aí o negócio foi mais profundo, mas eu precisava. Daí eu vi questões assim que precisava resolver e tal. E aí eu vi que fazia todo sentido. Me mostrou, ó, é isso. Mas para você chegar, você precisa resolver isso. Como se abrisse um registro acástico. Exato. Daí eu vi Senhora. que eu dá vontade de sair correndo. Falei, não, como que eu vou mexer com tudo isso? Porque daí a gente olha para uma totalidade e assusta. Mas não, calma. Não é tudo amanhã. E eu vi coisas que aconteceram na minha vida 10 anos lá na frente. Tava tudo ali. Eu falei, gente, isso é muito incrível. E amanheci. No que eles chamam de força. Amanheci. E fiquei, acho que uma semana. Eu tinha uma comunicação com meu irmão de telepatia incrível. Não precisava falar nada. E a gente, para testar, a gente dizia assim... podia me alcançar essa caneca, fazendo um favor? Ele me alcançava. Que tal? E funcionava. Eu falei, meu Deus, e funciona. Viu? É só quem experiencia mesmo, Nossa, né? muito, eu vou dizer que a gente legal. é louco, mas não é a gente experiencia para vocês verem que Foi bem tem interessante. E aí, nessa época, eu trabalhava numa empresa. E estava tudo muito bem. Dentro dessa empresa. Tudo tranquilo. Aí lá nessa experiência, eu disse, olha, você tem que estudar psicologia. Estudar psicologia. Claro que eu não vou dizer que eu não tinha aquela intenção. Né? Eu sempre olhava para psicologia. Eu não vou dizer que eu não estudava, mas não de uma forma acadêmica. Não, eu tenho que estudar psicologia. E aquilo começou a bater assim, tem que fazer. Como tem que fazer? Eu falei, gente, eu ia fazer uma pós-graduação. Até ia começar em janeiro. Isso foi em novembro. E voltei pra casa, assim... Eu até lembro que eu cheguei em casa, essa pessoa que me levou, ela me olhou assim, eu falei, não sei ainda. E ela não me falou nada. E depois ela sabia. Ainda tava naquele... Ele falou assim, você vai voltar? Eu falei, não sei ainda. E foi passando, daí aquilo começou a ficar uma inquietude muito grande em relação à parte da psicologia. E eu moro perto da faculdade, falei, eu vou lá ver como é que funciona. Cheguei lá, me engoli e falei, olha, é o seguinte... Agora já passou o vestibular, tudo, já tem as pessoas, já não tem. Ela falou, a não ser que você pegue lá no outro ano as vagas remanescentes. Nós podemos fazer e tal. Eu falei, então tá, e como é que eu faço? Então lá no ano, quando abrir lá, você vem aqui e tal. E daí ela falou, a não ser que você também... dela abriu lá, falou, para psicologia não tem vaga. Tá lotado. Minha nossa. Ela falou que você pode fazer entrar num outro curso e depois pegar essas matérias e aproveitar lá. E o curso mais próximo da psicologia é enfermagem. Eu falei, sim, então pode ser. Mas daí lá no outro ano, sabe? Eu falei, então tá bom. Mas ela olhou pra mim assim e falou, você já não tem um curso de nível superior? Eu falei, eu tenho. Ela falou, então vou fazer uma coisa. Eu vou falar aqui com o colegiado e talvez eles permitam você... adentrar como reingresso. E se eles aceitarem, não precisa vestibular nada, você entra direto. Então tá bom, fiz lá e tal. Ela mandou.
Bem certinho. Ela já me ligou, pode vir aqui fazer a matrícula. Como é que E pode? Emerson, incrível. 5 anos, assim, porque eu falei, gente, 5 anos, eu tenho filho, sou casado. Passou rápido. Rápido, e eu falei, fazia todo sentido. Como que você trabalha com teus filhos, Aracides? Porque o filho a gente vê que tem apego. Por exemplo, vou te dar um exemplo de uma terapia em mim mesmo que eu tive que fazer. Eu segurava meu filho do lado direito e dava vontade de chorar. Eu fiz uma regressão, era uma saudade inconsciente que eu tinha do meu pai. Meu pai faleceu quando eu tinha 3 aninhos de idade. E eu chorava, eu sou muito apegado. E dá pra ver que vice-versa, ele é apegado comigo. Às vezes eu saio, pai, onde é que você tava? Tô com medo que você morresse. Ele fala pra mim, ele tem 7 aninhos. Como que é você ter o convívio com teus filhos? É que são os filhos, até como eu falei, dessa árvore genealógica, essa parte de hereditária nossa. Inclusive até vamos adentrar nessa questão, inclusive, de doenças, para você entender isso, porque é bem profundo. E que nós podemos, dentro da nossa psique, dos ajustes que nós fazemos em relação ao nosso pensamento, nosso comportamento energético, muda o comportamento futuro dos meus filhos. também. Porque daquela olhar até, eles falam muito de uma epigenética muito baseado no nascimento e experiências que vão ocorrendo posteriormente. Não. Epigenética é tudo acima, o que está acima da genética. E se tem lá a conexão do esperma com o óvulo, já está ali. Já vem. Já vem, porque espermatozoide e óvulos, eles são todos iguais, idênticos. Agora, muda o quê? Depois tem relacionamentos, muda a cor de pele, né, de cabelo, enfim, essas coisas. Inclusive a parte de doenças também vem. Ou seja, se eu começo a comer muito açúcar, lá na frente vem alguém com diabetes. Sim. Eu estou trazendo o quê? Esse psicossomático, né, que a gente chama. Então vem se reproduzindo aquilo. Mas olha para o comportamento que você está falando. Tudo aquilo que não foi resolvido volta. Fato. Vai repetir até alguém pegar essa cruz, como a gente viu falando, colocar nas costas e olha, deixa que eu vou lidar com isso. Ou seja, tudo que vir agora eu vou responder por isso. E aí você falou de filhos, eu também vejo. Eu olho para um comportamento do meu filho, nossa, que é coisa minha. E o que os pais fazem geralmente no contexto? Eu não estou resolvendo aqui, vou resolver fora, não funciona. Essa intervenção que a gente faz. Agora, se você compreendeu por que ele está se comportando assim, aí ele não faz mais. Fato. Gente, um exemplo clássico para vocês, tá? Nem tô entrando num contexto aqui profundo como a Aracides explicou, mas assim, quando você chega calmo dentro da tua casa, o filho trata os teus filhos como se fosse visita. Eu vi a mulher falar assim, derrubou um copo de café, porque você vai tratar mal, calma. Pra você ver como ele já muda. Eu já fiz teste com meu filho durante uma semana, a gente gritar com ele, ficou igual. Na outra semana a gente mantinha calma, ficava igual. É incrível isso daí, incrível. Nós, num contexto até... Isso eu tô falando raso, né, Aracides? Mas isso que você falou é muito profundo. Sim. Até num contexto desse inconsciente ele sendo instintivo, o que a gente quer fazer? Quer punir. Isso. E a punição, se resolvesse... Já tinha mudado o mundo, né? Isso daí é mentira. Não resolve. Verdade. Compreensão. O que é a compreensão? Eu olhar para um comportamento, né? Vou pegar o Hermes aqui de exemplo. Se comportando mal, puxa vida, eu também sou assim. Verdade. Aí eu melhoro em mim e amanhã não vai acontecer porque eu já aprendi. E só repete para quem não compreendeu ainda. E vai repetindo. A partir que você vai compreendendo, Aracides, você iria mudando todos os teus processos do futuro também. Você vai compreendendo, a vida vai se tornando mais leve. Não sei se você acredita em futuro também. Você acha que o futuro está escrito ou está... Olha, daí que você está chegando, gente do céu. Olha assim, passado e futuro é só uma ilusão. Uma ilusão mental. Ilusão mental, não tem nada. Tem a mente dizendo para você, tato, fato, paladar, né? Enfim, que a gente conhece por sentidos. Sim. A mente dizendo que aquilo é aquilo. Ele está sendo escrito na hora. Sim. Legal, interessante. O futuro, ele está muito ligado ao passado, porque se eu não resolvi, repete. E se eu resolvi, melhora. É o que no contexto de karma e dharma, né, como é colocado, dentro dessas ações e reações. Então, assim, se eu hoje fiz tudo certinho, você acha que amanhã eu vou ficar com aquele olhar persecutório e dizer, meu Deus, e agora? Não, tá tudo bem. Agora, quem fez coisas erradas, eles têm medo do futuro. Porque volta. O persecutório, né, até como você sabe,
Apareceu a polícia. Por quê? Porque tá fazendo alguma coisa errada? O medo não é assim, né? Bem assim, parece que atrai, né? Se deu um fato e atrai. Gente, eu só quero assim agradecer a Horacides, mas primeiramente eu quero que vamos fazer um marketing dos livros dele, tá? Ele vai fazer um resumo aqui para vocês. Se eu pudesse, gente, é que a live a nossa é programada, tá? Com certeza a gente pode combinar outro dia, trazer mais conversa, mas com certeza a gente gravou bastante conteúdo para vocês. Eu vou mostrar aqui os livros do Horacides. O Vilarejo, Horacides, que resumo você daria para esse livro aqui, ó? Tá. Se você me permitir, Emerson, eu posso Pode, começar fique à por vontade. ordem. Começa aí, vai lá. Olha, esse livro aqui, que é Nossa Pátria, Nossa Obra, é o primeiro livro que eu escrevi. E ele fala justamente sobre esse olhar intrínseco, ou seja, assim, quem é esse corpo? Por que serve esse corpo? Será que eu tô aqui tão somente para andar perambulando e fazendo ações e reações? Não, preciso estudar esse corpo. Porque esse corpo é uma natureza. Eu preciso estudar a natureza, preciso compreender essa natureza e, posteriormente, eu dominar essa natureza. Dominar o meu próprio corpo. Bem naquela expressão, né, do ditado de corpo, mente sã é corpo são. Então, nesse sentido. E eu coloco essa questão assim, de olhar mais para essa parte psicológica interna. Posteriormente... Gente, um excelente escritor. Eu sou chato para livro, gente. Vocês vão gostar. Pode ter certeza que vai ser um investimento. Aí eu trouxe algo mais baseado também na psicologia, que é esse livro aqui, que é o Nascido de uma Virgem. Então, id, ego e superego, daí da psicologia clássica, a realidade. Por quê? Porque eu coloco esse superego, ego e o id num contexto conectando com a religião. E por quê? Porque a religião, quando se fala de Deus, olhe para essa consciência. Quando se fala-se de inconsciente, o pré-consciente, como é colocado, olhe para essa mente. E quando fala de inconsciente, lá mesmo, do inconsciente, aí olhe para o id, que é como se fosse assim, ó, céu, purgatório e inferno. Que legal. Que no inferno daí é aquela coisa de não ter controle. Né? Eu trago dessa forma daí, inclusive até do Cristo aqui, porque num contexto simbólico, a Virgem Maria, como é colocado, ela é o que? Não sei se vocês já ouviram isso, mas matéria quer dizer mater. Matéria, uma derivação da mãe. Entendi. Nós, num olhar simbólico, a mãe, ela é a matéria que precisa o quê? Se tornar pura para nascer esse ser que é o Cristo. Entendi. Gente, olha que interessante. Isso aqui é um investimento em autoconhecimento que vocês olham. Não tem valor. Posteriormente, esse livro aqui, das 7 direções, é um livro um pouco mais assim, complexo, porque ele traz a ligação da Gênese, falando da construção, inclusive para quem não conhece, quer conhecer sobre as... dentro de uma questão de desenvolvimento das raças humanas dentro do planeta, traz lá desde da primeira raça, segunda, terceira, que nós somos a quinta, e depois tem mais 2 ainda que virão. Nossa, que interessante. Né? E tudo isso, né? Eu trago nesse aqui. daqui. Aí, eu escrevi o Vilarejo, que ele conta... Aí já é um caso também curioso, porque ele conta a história de uma pessoa que chega num vilarejo e ele começa a falar isso que a gente está falando aqui. De coisas que as pessoas... mas como? Eu nunca ouvi isso, é diferente, isso, aquilo. Que é bem interessante. E aqui, o nome dessa pessoa é Montreal. Que legal. E que é um nome que nós chamamos de nome monádico. E você E aí acha que depois veio o Montreal aqui. Gabi, você acha que isso foi alguma coisa de vida passada? De você, tipo assim, de talvez outras reencarnações? É que esse uma Montreal lembrança? é o nome desse ser, que é esse mestre. Que legal. Ele já está ligado desde o princípio. É um nome que não muda nunca. E quando a gente alcança um nível de consciência, a gente se conecta com ele. Que legal. Principalmente para quem tem filhos, tá? 10 anos em diante começa a entender isso sim. aí. Isso daqui é maravilhoso, verdade. E daí o caminho da autoanálise dele já é um livro mais profundo, de traz, né, entre várias coisas, né, muitas que a gente conversou aqui, claro, de uma forma mais, posso dizer assim, didática, né, para vocês entenderem. E também, quem tiver qualquer dúvida, eu tenho até meu canal lá Isso, passa aí, Aracides. tem no Instagram. É só procurar por Aracides Maciel. Inclusive tem esse aqui que eu faço uns estudos lá,
de vídeos sobre a autoanálise. E é o caminho da autoanálise, caminho da autoanálise. dentro do Instagram. Nós vamos estar colocando tudo aqui para vocês, tá, pessoal? Mas E pra qualquer vocês dúvida, seguirem. pergunta também, fico Com certeza. à disposição. Pessoal, só tenho que agradecer vocês, tá? Mas eu vou deixar vocês com a Aracides. Aracides, se fosse tua última entrevista, isso daqui é diferente, né? Todo mundo que eu faço a pergunta se assusta, mas com certeza a Aracides não vai se assustar, que a gente falou muito de espiritualidade. Vamos falar aqui na matéria. Se fosse a sua última entrevista, qual a mensagem você deixaria pro mundo e pro pessoal aí? Pois então, tem uma fala de Jesus Cristo que me comove muito, e que ele diz assim, ó, ame ao próximo como a ti mesmo. E isso se encerra todas as vezes. É meu próximo como ti mesmo. Porque daí você não conflita mais com ninguém. Você sabe que o outro é você e que de qualquer forma que você pense, julgue, ou você está fazendo para você mesmo. Tá bom, gente. Obrigado.